para uma noite de frio ainda, até que a plateia está razoável. Então, esperamos que venham mais, né? Aproveitar a nossa amiga aí que traz sempre grandes temas, né? Hoje, por exemplo, é a voz de Deus. Então, quer dizer, é aquela que fala no nosso ouvido? Na consciência, fala na consciência. O pior é o seguinte, que tá gravado. É impressionante como a gente tem o poder de rejeição, né? Porque queira ou não queira, ele vem na nossa cabeça toda hora. Acha que ele diz para o pessoal dos malcriados lá, que estão fazendo palhaçada com a gente aí, eles dão um puxãozinho neles de vez em quando, para podermos escutar a voz simples e pura de Jesus e de Deus, né? E quando a gente começa a organizar essa de ouvir, né, esses recados, né? Eu, por exemplo, eu sinto as minhas canelas arrepiar quando eu estou fazendo uma prece. Então, quer dizer, mais do que isso eu não preciso para ter a certeza de que eles jogam a vela, né? E por falar vela, o tema de hoje é a voz de Deus, e quem vai apresentar é a nossa amiga Eliane. Já foi cantadora da casa há muito tempo. Não é, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Então, nós vamos pegar a Rosane para fazer a leitura da página, e o coordenador do passe vai ser a Vânia. Né? E a prece. Deixa eu dar só uma palavra aqui. Duas. A gente está precisando se inscreva no canal, estou botando lá para a gente fazer a transmissão. Estava usando a minha página, mas a gente tem que ter o canal do Gera. Aí, hoje eu comecei a fazer, a gente só tinha 19, já estamos com 36, falta só 14. Só falta eu, então. Não, falta 14. Aí o canal está no Instagram, lá no link da bio. É que eu não vi ainda. Então, para começar, nossa amiga, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não te perturbes. Lição 16. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformeciado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade.
Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Linda, né? Linda mensagem. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele sabedoria, paz, harmonia, pedindo a proteção dos mentores desta casa, dos nossos próprios mentores, para que essa reunião seja proveitosa, que nos traga paz, que possa fazer com que nós saiamos daqui melhores do que quando chegamos, que a paz que encontraremos aqui nos acompanhe até nossos lares, se manifeste por toda a vizinhança, por toda a cidade, por todo o nosso país. Pedimos a proteção para os nossos familiares, os nossos amigos, para todos os entes que nos cercam. Pedimos também, no dia de hoje, pela paz em nosso país. Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer votar? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui nesta casa. Tão acolhedora. As pessoas nos tratam com tanto carinho. É muito bom. E vamos lá, o nosso bate-papo de hoje, né? Eu chamo mais de bate-papo do que de palestra. Tem como título A Voz de Deus. E da onde eu tirei isso, né? Eu acompanho muito aquele canal Momento Espírita, da FEP, lá da Federação Espírita do Paraná. E eles trazem mensagens bonitas, né, bem edificantes. E eu, escutando um dia a mensagem A Voz de Deus, comecei a escutar aquele texto, aquilo me chamou tanta atenção, que eu fui atrás do texto na internet, né, na íntegra, para ler, e comecei a me interessar e fazer um estudo sobre isso. E o texto ele diz o seguinte: quando os hebreus se encontravam ao sopé do Monte Sinai, em sua peregrinação pelo deserto, narra o livro bíblico de Êxodo que ouviram trovões e relâmpagos e um som de buzina muito forte. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, diz o texto. A narrativa nos remete a um fenômeno mediúnico denominado voz direta. Tratava-se de uma manifestação ostensiva, porque diz que todo o povo ouvia. Era, com certeza, o espírito protetor da nação hebraica que ali se manifestava em nome do Todo-Poderoso. Mas quem de nós não apreciaria ouvir a voz de Deus? Quem não gostaria de ouvir a voz de Deus? Eu fico me imaginando que nós estávamos naquela época em que Jesus estava entre nós. Com certeza ele estava. Provavelmente naquela multidão que escolheu Barrabás, né? Provavelmente ali, cometendo esse erro atroz, né? Por isso que ainda estamos patinando aqui nas idas e vindas, né? Mas já pensou conviver com Jesus naquela época, ouvir aquela voz dele, os sermões, as parábolas, os ensinamentos? Eu fico imaginando então ouvir a voz de Deus. O que será que é isso? Mas não se engane, não. Nós ouvimos a voz de Deus todos os dias, todas as horas, e não nos damos conta.
conta disso. E ele continua aqui. Em um poema de luz, lemos que quem ouve a voz dos imortais não esquece nunca mais. Como seria ouvir a voz do supremo poder do universo? Em verdade, todos os dias ela nos fala aos sentidos. Os povos primitivos acreditavam que os deuses gritavam, enfurecidos nas tempestades, nas tormentas e nos ventos uivantes. Tinham uma certa razão, porque Deus nos segreda doces melodias aos ouvidos quando sussurra o vento, docemente, debulhando as folhas das árvores. Então, desde a antiguidade, o homem, ele crê numa força superior, ele crê num ser supremo. Só que ele criava figuras de deuses, com D minúsculo, né? Ah, o Deus do trovão é o Deus da terra, é o Deus da fertilidade, da guerra, da sabedoria, e ele ia criando essas figuras. Então, se a gente for estudar a história de todos os povos, desde o mais primitivo, sempre teve. E no meio de todos esses deuses tinha um que era o Supremo, Pai de todos, Criador de todos, os outros deuses, né? Como cada povo chamava do seu jeito. E aqui ele diz, eles tinham razão, realmente. Era Deus falando, é Deus falando. A gente não vê o vento, não vê o ar, mas a gente sente. É através dele que a gente respira, que alimenta o nosso corpo. E quem mais poderia ter criado isso senão Deus? Através de quem? De Jesus, o grande arquiteto, com seus ajudantes, que fizeram todo o orbe planetário, toda a galáxia onde a gente está. E ele continua. Essas folhas caem, arrastam-se pelo chão, continuando a traduzir a voz de Deus. Quando o vento nos alcança os cabelos e os desarranja, é porque Deus deseja que nossos ouvidos estejam abertos à sua voz. Deus canta na voz das cachoeiras, que se lançam de alturas imensas e caem, estrondosas, no rio abaixo, que segue caudaloso, murmurando e murmurando. A gente para prestar atenção nesses detalhes. Olha a região que a gente mora. Tem mar, tem o verde lá atrás, com cachoeiras, né? Tudo mais. Paramos para prestar atenção nisso? Nós invadimos toda essa região aqui, construímos cidades, né? Um monte de casa, essa coisa toda, mas ainda estamos bem próximos da natureza aqui. São tantos pássaros, passarinhos diferentes que chegam no nosso quintal, no nosso muro. Né? Tantos animaizinhos, os gambazinhos que passam ali, né, atrás de comida e tiram animais nocivos à nossa saúde, porque eles se alimentam disso. Eles acabam com aranhas, com carrapatos, com escorpiões, com cobras. E o que nós fazemos com eles? Matamos. Ah, é feio. Não é? Todos os seres humanos são bonitos? Nós vamos matar o ser humano agora por causa disso? Porque é feio? O animal que você acha feio. Beleza e feiura é uma coisa muito subjetiva. Às vezes o que é bonito para mim, para o Esmeralda, não é. É igual o time de futebol. Ah, eu gosto do Flamengo, o outro gosta do Botafogo. E aí? Então, gente, o que a gente está fazendo com isso? Com essas belezas que Deus nos coloca? Deus fala nas cataratas exuberantes, ouvidas desde longe, enquanto respinga água em nossos rostos ao nos aproximarmos.
E ele está dizendo: você me ouve? Você me percebe? Lava o seu rosto para que possa me sentir. E não precisa a gente ir na cachoeira, na praia, numa catarata para sentir a água, não. Todo dia de manhã, quando a gente levanta, vai no banheiro, joga aquela água no rosto para despertar, da onde vem essa água, gente? Ah, vem lá da companhia de água, não sei o que, tá, mas eles catam da onde? Da natureza. Quem criou a natureza? Deus. Então, todo dia, Deus lava o nosso rosto para tentar nos despertar e dizer: ei, eu estou aqui. Ele fala com a gente e a gente não ouve. Basta que prestemos atenção e ouviremos a canção de amor entoada pela passarada, num concerto sempre renovado e sempre inédito, porque jamais repetido de igual forma. Acabei de falar dos passarinhos diferentes, dos bichinhos. Cada dia uma revoada, principalmente na hora que eles estão indo dormir, né? Final da tarde. Aqueles sons diferentes. Cada dia é um diferente do outro. Eu tenho um papagaio em casa. Eu ganhei de presente de uma amiga. Eu acho engraçado que teve outro dia que eu estou escutando um barulho e falei assim: que bicho é esse, gente? Que passarinho é esse? Estou procurando. Eu acho. Aí voltei para dentro de casa, voltei a escutar, fui procurar de novo. Na terceira vez, aí ele do meu lado. Você é você? Por quê? Ele fica escutando lá no puleiro dele os passarinhos e ele vai gravando, né? Aí imita o som. Ele imita o som do assobio do meu padrasto. Meu padrasto chega no portão de casa, ele imita direitinho. Ele já me enganou várias vezes assim. Aí ele chama de manhã, quando eu demoro um pouquinho, né, pra botar ele lá pra fora, ele: mamãe, mamãe, bom dia, mamãe, bom dia. Aí ninguém mais dorme, né? Tem que levantar. E por quê que ele faz isso? Da onde vem esse dom? Ah, mas quem ensinou foi você a falar? Não, o dom vem de Deus, é da natureza. Os animais também estão aqui para evoluir, igual a gente. Agora, como eu estava conversando com um amigo ali fora sobre o negócio dos cachorros, né, dos cães, se você parar para prestar atenção, os cães, os pets domésticos, né, de uma forma geral, de 15, 30 anos atrás, eles tinham um determinado comportamento. Hoje em dia eles têm outro comportamento. Eles já evoluíram. Eles são usados para várias coisas, para ajudar o ser humano. Terapias com crianças que têm problemas. Até mesmo os cavalos são usados agora para terapia. Os cães conseguem ver quando um adolescente, uma criança vai entrar em crise, vai começar a bater a cabeça, ele se coloca na frente para proteger. Eles estão evoluindo também. Isso é um jeito de Deus falar conosco. Se não fosse para evoluir, para que eles estariam aqui? Para que nós estaríamos aqui se não fôssemos para evoluir? Não é? Instrumentos sensíveis traduzem a voz de um pai que ama e envia suas bênçãos nos raios da lua que nos encanta enquanto a noite avança. Deus fala no amanhecer, despejando o sol sobre a terra, ou o líquido precioso nos veios secos. A voz de Deus. Quantos a teremos ouvido na intimidade da alma quando em prece? A prece. O canal mais rápido de ligação com o divino. Quando entramos em prece, seja ela qual for, uma prece longa, uma prece curta, só do tipo: Senhor, me ajuda, já é uma prece. Aquela prece que a gente aprende quando criança, principalmente quem vem da religião católica, né? Eles ensinam Pai Nosso, Ave Maria, né? Todas são válidas.
preces prontas ou não prontas. Todas são válidas. Todas Deus escuta. E neste momento Ele fala conosco. Aonde? Mário falou um pouco antes de começar a palestra. Na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos. Aonde estão as leis de Deus? Na consciência. É ali que Ele fala conosco. Só que para escutarmos essa voz, é preciso fazer um pouquinho de silêncio. E sabemos que o mundo é muito barulhento e ultimamente ele está mais barulhento ainda. Tanto que os cientistas, pesquisadores falam tanto, né? Meditação. Vamos meditar. O que é uma meditação? Uma prece. É um tipo de oração onde você se conecta. Eles falam com você mesmo. Quando você se conecta com você mesmo, você está se conectando com quem? Com Deus. Ele é o nosso Criador. Nós temos a centelha divina dentro da gente. A luz dele. Então, hoje em dia, até a ciência já está caminhando por esse lado. Kardec, quando trouxe a codificação dos espíritos para a gente, ele falou: se um dia a ciência mostrar que algum ponto aqui da codificação está errado, você risca esse ponto e fica com a ciência. Só que até hoje a ciência não conseguiu mostrar nada errado dentro da codificação. Muito pelo contrário. As descobertas recentes estão todas indo de encontro ao que Kardec já tinha trazido para a gente. Meditem. Se conectem com vocês mesmos. Se conheçam, a psicologia fala, vocês precisam se conhecer. Tudo o que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, tudo que Kardec trouxe, que os espíritos falaram para ele, né? Há 160 anos, tudo que Joana trouxe em sua série psicológica através de Valdo. Até agora, a ciência não contradiz nada. Quantos a ouvimos no riso da criança que corre feliz, dizendo da alegria de ter nascido em um mundo de tanta cor e beleza? Quantos teremos ouvido a voz de Deus nos lamentos de dor de um mundo enlutado, atingido pela pandemia? Quantos entendemos que Deus nos pede que estendamos nosso socorro a quem sofre a dor do abandono, da ausência de amores, a quem padece a fome, o desabrigo, o desemprego, a ausência de condições de sobrevivência? Voz de Deus, sempre presente. O que estamos fazendo? Com tanta correria do dia a dia, com tanta coisa. Ainda agora há pouco, lá na minha casa espírita, na Seja, eu estava conversando com uma senhora que ajuda na cantina, e ela falou assim: eu já estou velha, já não quero mais saber de pesquisar, já não sei o que. Eu falei: você vai pesquisar o quê? Perguntei para ela. Aí ela falou que era em relação ao curso do Livro dos Espíritos, que nós fazemos toda segunda-feira, né? E a nossa professora lá no curso, ela passa uns trabalhinhos em grupo de pesquisa e tal, para você ler, pesquisar, fazer resumo. E ela falou que está cansada, não sei o que. Eu falei assim: já trabalhei demais na minha vida, não estou aqui mais para isso não. Aí eu parei e fiquei pensando. Aí eu falei assim: mas minha irmã, isso não é trabalhar no sentido que você está falando. Isso é adquirir conhecimento, aprendizado. Você vai ler, vai estudar, vai pesquisar
Não para, que ela era professora, né? Para você tentar passar isso para os seus alunos. Em primeira mão é para você se melhorar. Você quer trabalho mais prazeroso do que esse? Você vai estar se conectando com o Pai, com Deus nesse momento. Ela parou, ficou me olhando. Eu não tinha pensado desse jeito. Mas é assim que a gente tem que pensar. Eu mesma, enquanto, entre aspas, palestrante, quando eu começo a ver um tema, eu começo a pesquisar, a ler, né, fazer minhas anotações, escutar as palestras, escutar os estudos, quem é a primeira que está se beneficiando com isso? É a minha filha, que mora em casa comigo? Não, sou eu. Sou eu que estou ouvindo. E quando eu venho, que apresento o tema, o bate-papo aqui para vocês, apresento lá na minha casa, em outra, tem gente que fala, poxa, mas o mesmo assunto você fala sempre, você não cansa, não? Não. Porque nunca sai igual de um lugar para o outro. É sempre diferente. E enquanto eu estou aqui falando, a primeira que está ouvindo sou eu. Meu ouvido está mais perto da minha boca. É porque eu preciso ouvir. Isso precisa ser reforçado dentro de mim. Então, quando me chamou a atenção essa questão da voz de Deus, eu falei assim, talvez porque eu esteja precisando me conectar mais. Olhar mais para o próximo, ver quem está precisando de uma palavra amiga. E eu comecei, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a pedir muito a Deus para abrir mais a minha visão para quem estivesse precisando ao meu redor. E graças a Deus eu acho que eu estou conseguindo um pouquinho. Porque domingo mesmo eu fui no mercado, aí eu fui lá naquele supermarket lá de Unamar, né, agora novo que abriu. Na hora de passar no caixa, eu estou vendo a mocinha do caixa. Aí eu me aguentei, eu falei assim, filha, você está bem? Ela parou, primeiro ela regalou o olho. Aí ela começou a chorar. Eu falei, você quer que eu chame alguém? Você está... Não precisa não, é porque eu estou passando por uns problemas, por umas coisas, aí tem me dado uns negócios. Aí eu peguei a mãozinha dela e senti aquilo, você está grávida. Como é que a senhora sabe? Eu não contei para ninguém ainda, nem para meu marido. Aí eu falei assim, filha, é assim mesmo. Aí comecei a conversar com ela. Quando ela ia passando devagarzinho as compras, eu me embalando devagarzinho para ir conversando com ela, eu comecei. Falei. Aí a carinha dela no final estava até melhor. Eu falei assim, poxa, moça, foi tão bom a senhora ter falado comigo. Tirou um peso do meu coração. Eu falei assim, então, conversa com o seu marido. Fala comigo. Você não pode carregar isso sozinha. Né? Então é isso que Deus chama a gente. Para esse trabalho, às vezes a caridade não é chegar, trouxe uma cesta básica. Toma aqui o dinheiro para comprar os tecidos para fazer o negocinho dos bebês aí para o projeto. Isso é caridade? É preciso? Muito. Mas às vezes a caridade que a gente precisa, que o outro precisa, é isso. É um bom dia com um sorriso. É uma pergunta, você está bem? Às vezes você não precisa nem falar nada, a pessoa só quer um ouvido. Ela fala, e no final ela vira para você, foi tão bom ter conversado com você, agora eu já sei o que eu devo fazer. Foi um monólogo. Você só ouviu. Mas era isso que ela precisava. E isso é a voz de Deus falando com a gente. Precisamos olhar mais para os lados. Estamos olhando muito só para o nosso mundo. E a gente não evolui olhando só para o nosso mundo. O homem, já diz a sociologia, é um ser gregário. É um ser que tem que viver em sociedade.
Por quê? Porque é com as relações em sociedade que a gente cresce. E é isso que Deus pede pra gente. E aí continue. Não lhe sufoquemos os brados de alerta, de compaixão que nos dirige. Somos todos filhos da mesma família, dependentes uns dos outros, herdeiros do universo. Repartamos o pão, ofertemos a palavra amiga, socorramos nosso irmão, próximo ou distante. A voz de Deus nos indaga: como está seu irmão? Não cerremos os ouvidos, nem nos desculpemos. Atendamos à voz de Deus. Precisamos, irmãos, olhar para o próximo. Precisamos ver o próximo, porque o próximo é um espelho, onde muitas das vezes nós nos vemos refletidos nele. Muitas das vezes, quando ele chega, senta para conversar, os problemas que ele está contando, você às vezes nem fala para ele, mas lá no teu íntimo está: poxa, eu estava passando por isso. Aí ele fala, eu pensei em fazer assim, e você: eu não tinha pensado nisso, pode ser uma solução. O próximo é um espelho. Não diz que quando a gente aponta o defeito do outro é porque aquele defeito ainda tem dentro da gente que não está trabalhado? Porque ele é um espelho. Né? É um espelho. Não diz que a gente aponta 1 e 3 vira para cá? Ou seja, você está falando: ele é egoísta. Mas aí tem 3 para cá, ou seja, você pode ser egoísta 3 vezes mais. Ele é metido. E você, será que não é? Poxa, passou e nem falou comigo. E você, será que você já não passou por alguém e não falou? Porque às vezes a pessoa não fala, não é por maldade, porque não viu mesmo. Está tão absorta dentro dos problemas dela que passa e não vê, não enxerga. A gente precisa, hoje em dia, a psicologia, né, fala muito tem que ter empatia, a palavra bonita, né? Empatia é a palavra do momento. Temos que ter empatia. O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do próximo. Era aquilo que Jesus falava pra gente. Faça ao outro somente o que gostaria que fizessem contigo. Isso é ter empatia. Jesus já falava isso lá há 2000 anos. A doutrina espírita veio falando a mesma coisa. Joana veio falando a mesma coisa. A gente ainda não aprendeu. Né? Estamos aqui cavando o nosso próprio buraco ainda, no mesmo lugar, patinando. Só que tem uma hora que a gente vai chegar no fundo do poço. Aí não vai ter mais jeito, a gente vai ter que escalar para subir, aí vai ser mais difícil. Então vamos aproveitar agora. A palavra de Jesus, a Boa Nova, já chegou ao nosso conhecimento. Nós já entendemos que Deus não é aquele Deus que castigava, que tinha que ser temido. Nós já entendemos que Deus é amor, é justiça. E dentro da doutrina espírita nós já entendemos que Deus não castiga. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não. É consequência da sua escolha. Você fez uma escolha e essa escolha te levou a um caminho que tem consequências. Então, se você pegou lá a sementinha de maçã e plantou, você não vai conseguir colher manga. Porque pé de maçã vai dar maçã. Então, eu me lembro que minha avó falava muito: tá plantando vento, vai colher tempestade. Minha avó adorava esses ditos populares. E realmente, eu me lembro, eu criança, andando na rua com a minha mãe e uma amiga dela, aí tinha uma senhorinha sozinha com uma certa dificuldade,
Eu, criancinha, eu sempre gostei disso, eu corri para ajudar. Fui, ajudei e tal. Aí voltei para perto delas. Aí minha mãe falou assim, puxa vida, será que essa senhora não tem um filho, um neto, não sei quem para ajudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu me lembro que essa colega da minha mãe falou assim, olha só, amiga, ela pode estar colhendo o que ela plantou. Você não sabe quem foi ela na juventude, com os filhos, com os pais, com os netos. Você não sabe. Em outra encarnação. Em outra encarnação. Você não sabe. E aquilo ficou na minha cara. Nunca mais eu esqueci dessa frase dela. Mas ela falou assim, mas sua filha fez bem em ir lá e ajudar. É o que a gente tem que fazer. A gente vê, não é só ficar falando, esperando que o filho da pessoa apareça. Não, você está ali, você pode fazer alguma coisa? Você pega e faz. Como disse aqui o texto, somos todos uma mesma família. Como dizia Jesus, a família universal. Quando Jesus estava lá, pregando, tudo cheio, lotado, não sei o quê, chega lá a família, mãe, irmãos, né, querendo chamar ele, não sei o quê, não consegue, aí alguém chega, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, chamando o Senhor ir embora para casa. Aí ele vira e fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele não é que ele estivesse desprezando a mãe consanguínea dele, nem a família, não. Mas ele quis dizer que todos que estavam ali eram irmãos dele. Todos. Então Deus deu esse presente para a gente. Deus mandou Jesus. Encarnou entre nós. Foi a maior voz de Deus que nós tivemos. E nós ainda não ouvimos. E para ouvir, é preciso que a gente faça silêncio. Que a gente se cale um pouquinho. Lembra que Jesus... Agora essa série The Chosen mostra muito isso, né? Fala assim, olha, vocês fiquem aí e tal, que eu vou... Mas o senhor volta... Já sei, o senhor volta logo, né? O que Jesus ia fazer? Jesus ia se recolher sozinho. Ele ia se calar. Para comungar com quem? Com o Pai. Ele precisava do silêncio interior para ouvir melhor essa voz. E ele falava, entra no teu quarto para se conectar, para orar a Deus. Quando ele falou entra no teu quarto, não é um quarto físico. Não, abre a porta, entra. Não, esse quarto que ele quis dizer é o íntimo, é o seu íntimo. Entra ali dentro. O livro dos Espíritos traz, Kardec perguntou qual a maneira a melhor forma do homem, né, se conectar, não sei o que. Conhece-te a ti mesmo. E qual a melhor forma de fazer isso? Aí vem Santo Agostinho e dá um texto lindo daquele, 919A. Aí o que ele falava? Toda noite, quando terminava o dia, ele se recolhia dentro do quarto dele íntimo, dentro da consciência dele. O que eu fiz? Como foi meu dia hoje? O que fiz? O que deixei de fazer? Errei em alguma coisa? Respondi mal a alguém? Fiz algum serviço mal feito, de qualquer jeito, na pressa? Aí ele pontuava. Bem, isso. Então amanhã, que agora eles vão dormir, porque o corpo físico precisa de descanso. Amanhã vou procurar não cometer esses mesmos erros, essas faltas. E assim a gente vai se conhecendo. Porque quando a gente estabelece uma boa relação com o nosso interior, a
a gente se relaciona melhor com o próximo e fica mais ligado ao divino. Se torna automático. É igual direção de carro. No começo, Nossa Senhora, o ônibus, o caminhão roncou na sua traseira, você não sabe o que você vai fazer. Meu Deus! Erra os pedais, aquela coisa toda. Igual minha filha. Minha filha se apavorou, carteira nova, errou os pedais, pum, bateu o carro. Mas depois, com a prática, é automático. A mesma coisa é isso. Com a prática, você vai fazendo, se torna automático. Aí acontece o que aconteceu com o Cristo, como ele falava, eu e o Pai somos um só. E ele disse, cada um de nós poderia fazer tudo o que ele fazia e até mais. Se ele enxergava isso em cada um de nós, é porque nós e o Pai também podemos nos tornar um só. Mas para isso a gente tem que começar do começo. Do começo. Aprender a silenciar o nosso íntimo para ouvir essa voz de Deus que ecoa em cada um de nós. Eu estou achando que só privilegiados ouvem a voz de Deus. Não, só médios, ouvintes, ouvem a voz de Deus. Que isso? Quer dizer que só médium, ouvinte, foi criado da centelha divina. Nós não. Não. Jesus dizia, todos somos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então a gente precisa fazer essa conexão, a serenar a mente, acalmar a nossa mente. Parar de ligar a televisão de manhã, de tarde, de noite no jornal para ficar escutando a mesma notícia de sangue, a mesma notícia de roubalheira política. Ah, mas aí eu vou ficar desinformado? Não. Você escutou uma vez, para que vai escutar a mesma coisa? O dia inteiro. Você está impregnando o ambiente da tua casa de energias ruins. E isso vai dar interferência na sua sintonização com o superior. Vai interferir. Aí começa a vir ansiedade, síndrome do pânico, depressão, dificuldade para dormir. Aí começa a atrapalhar tudo. O silêncio da mente. Quando a gente começa a silenciar a nossa mente, a gente começa a controlar mais as emoções. A gente começa a falar de forma mais pausada, mais serena, mais tranquilo. O sono à noite se torna melhor. Quando você dorme e o seu espírito se desprende do corpo, ele já começa a procurar companhias melhores. Você começa a ter um sono, o seu corpo físico tem um sono mais tranquilo. Aí você levanta no outro dia com mais disposição. É tudo uma reação em cadeia. Já dizia Francisco de Assis, né? Saber entender, saber ouvir e expressar o som do silêncio. A voz interior que só nós conseguimos ouvir. Quando silenciamos os ruídos externos. Então cada um ouve a voz de Deus de um jeito, porque ela é interior. Cada um a ouve de uma forma. Alguns a ouvem sentando de frente para o mar. Outros vão ouvi-la na leitura de um livro. Outros conseguem ouvi-la melhor num concerto de música clássica. Cada um tem o seu jeito. E Francisco de Assis dizia, né? Pregue o Evangelho, pregue a palavra.
se preciso for, fale. Como assim? Ou seja, pregue o Evangelho através das suas ações, dos seus exemplos. Se precisar, você usa a palavra falada para dizer. Então, até isso. Até desta forma você pode estar sendo um veículo da voz de Deus, através do seu exemplo. Nós precisamos, para isso, cultivar muita prece, ou a meditação, ou a oração, ou o nome que se quiser dar. Esse já era o WhatsApp criado desde os povos primitivos. Eles faziam os cultos dele, na hora Deus ouvia lá. Na hora, tempo real, igual é o WhatsApp que a gente usa no celular. Então o WhatsApp, ele é uma cocriação do homem, porque ele já foi criado há muito tempo, desde que a gente estava aqui no planeta, apareceu por aqui. É ligação direta com o Pai. Eu acho engraçado o pessoal pensar, ora lá por mim, pede por mim, porque eu não sei mais orar, não. Eu ouço isso e penso, meu Deus do céu. Tá, a oração de um terceiro também ajuda muito, muito. Tanto que a gente faz as irradiações, as preces, essa coisa, porque ajuda muito. Mas se a própria pessoa não se esforçar, não vai dar muito resultado, não. Vai ser difícil. O caminho vai ser duro. Por quê? Porque, como eu disse aqui, cada criatura conversa com o Pai de uma maneira própria, específica. Cada um ouve a voz de Deus à sua própria maneira. Igual filho, você tá, olha, não vai por aí, tá vendo que esse caminho é ruim, não sei o quê. Mas ele insiste e vai. E aí? Quando é maior de idade, você pode impedir? Não. Ele tem o direito de ir e quebrar a cara dele. Aí normalmente depois de um tempo eu digo, poxa, eu devia ter te escutado, mãe. Olha, você falou isso assim para mim, realmente foi isso que aconteceu. E Deus é assim com a gente. Ele dá tudo. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Mas nós escolhemos o caminho, porque Ele nos deu livre-arbítrio. E Ele não interfere. Ele fala com a gente, mas se a gente não quiser ouvir, como é que vai ser? Né? E aí, eu achei muito interessante um texto, né, desse livrinho aqui. Ele não é muito difundido, não. Instruções psicofônicas. Né? Psicografado por Chico Xavier, ditado por espíritos diversos. Quer dizer, ele não foi psicografado. Chico falava. E aí gravavam, né, as mensagens faladas que Chico recebia, e depois eles transcreveram e fizeram um livro. Né? E nós temos uma mensagem aqui, a mensagem de número 14. Essa mensagem foi dada por Meimei, o espírito de Meimei. E o título é A Melodia do Silêncio. Como assim? Silêncio tem melodia? Não é só música que tem melodia? Não. Silêncio tem. Muito mais do que as músicas que nós ouvimos. E ela começa assim. Repara a melodia do silêncio nas criações divinas. Fala de novo das criações divinas. Por que melodia de silêncio nessas criações? Porque Deus trabalha em silêncio. Deus não faz barulho para trabalhar, não. O mal é barulhento. O mal é barulhento. 4. Silêncio é uma prece. Deus opera em silêncio. No céu, tudo é harmonia
sem ostentação de força. Você olha tantos planetas, luas, sol, cometa, isso, aquilo, os planetas, Júpiter, Netuno, Terra, Mercúrio, como é que eles ficam girando ali e ninguém bate em ninguém? A Terra não bate em Marte, a Terra não bate em Júpiter, não bate em Saturno. Como isso, gente? Uma criação desse tamanho, isso só o que a gente conhece aqui, né? Porque existem várias galáxias por aí. Tudo em harmonia, sem precisar impor. Deus não impõe nada em ninguém. Ele respeita as nossas escolhas. Ele sabe que cada um tem o seu tempo. Então é sem ostentação de força. Agora, ele se revela a quem o busca. Se você buscar Deus, ele vai se revelar a você. Seja até no sorriso de uma criança. Mas ele vai se revelar. O sol brilhando sem ruído. Os mundos em movimento sem desordem. As constelações refulgindo sem ofuscar-nos. E na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A natureza, né? Como a gente já viu aqui no outro texto. Ele criou tudo aqui que a gente precisa. Tudo. Nós é que temos mania de querer mais, e mais, e mais. A melhor forma da gente ser feliz é ter somente o necessário. Para que eu quero uma mansão de 15 quartos, 20 banheiros, uma garagem com um carro de cada cor, um closet com um sapato de cada cor, uma bolsa de cada cor para combinar com um sapato? Para quê? Eu só tenho 2 pés. Eu só uso um par de sapatos por vez. Só moramos eu e minha filha. Para que 15 quartos numa casa? Ah, mas você está dando exemplo de exagero? Não, tem muita gente que é assim. Tem um jogador de futebol aí, que não sei se é Ronaldo. Como é que chama? Ronaldo, acho. E a garagem dele, um carro de cada modelo, de cada cor. Para que isso, gente? Só um carro daquele sustentava o orfanato por um ano inteiro. Você acha que quando ele desencarnar ele não vai ter que prestar conta disso? Desse excesso? Que a prova da riqueza é pior que a da pobreza? Que fizeste com o talento que te dei. Exatamente. A pessoa tem mais, é para quê? Para ajudar a quem tem menos. Então a natureza, Deus fez a natureza aí pra gente. A semente germinando sem bulício. A árvore ferida preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para dessedentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar no fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Tudo na natureza. Aí, a água, os metais para a gente bota no fogo para construir tudo que nós temos hoje em dia. A árvore, coitada, tantos anos leva para crescer, ficar frondosa, não sei o que, vai lá o ser humano, em 5 minutos bota no chão, para quê? Para fazer móvel, para fazer isso, fazer aquilo. E a árvore briga com a gente? Ela grita? Ela xinga? Não. Ela se deixa cortar, ela se deixa matar em prol do ser humano. Tudo em silêncio. Na dor
doce melodia da voz de Deus. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? Só o silêncio. É por isso que o Senhor também nos socorre, por meio das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. O tempo. Um presente que Deus nos deu, que não fala, não faz barulho. Trabalha em silêncio. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei de amor que nos governa o caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Olha, mais uma vez o apelo para a gente olhar para o próximo. Estender os braços a cada criatura. Discute aprendendo, mas, porque desejas aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira do azorrague inconsciente e impiedoso. O que Meimei quer dizer aqui? É debatendo com o próximo que a gente aprende. Quando ela fala discutindo, ela quer dizer isso. O debate, a troca de ideias. Agora, se você percebe que o outro ainda não tem aquela compreensão, você não precisa ferir ele, não precisa ser grosseiro. Não precisa querer impor a tua verdade em cima dele. Tenha compreensão, tenha paciência, silencia. Por quê? Cada um tem o seu tempo. Hoje você já entende isso, mas há um tempo atrás você era igual a ele, não entendia também. E é isso que a gente está vendo aí acontecer, esses embates de ideias, um querendo impor a sua em cima do outro. Na internet, a gente cancela esse fulano, cancela porque ele fala besteira. Gente, cada um tem direito de se expressar. E é o que Meimei diz. Silencia. Que vai ter uma hora que ele vai entender. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita, disse-nos o Senhor. Faz a caridade sem querer ostentação. Auxilia sem barulho onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos, sem alarde, ao companheiro da romagem terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro de nosso silêncio, a fim de elevar-se à comunhão conosco. Meus irmãos, gratidão a vocês pela paciência de me escutar, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite. Graças a Deus. Obrigado. Deus parar um pouquinho, tá? Fazer uma prece aqui. Agora? E assim, meus irmãos, aproveitando essa psicosfera tão harmoniosa que está aqui neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao mais alto. Vamos agradecer ao nosso anjo guardião, esse amigo abnegado que nos acompanha todos os dias, que aceitou esta missão de nos ajudar. Agradecer aos nossos mentores espirituais, a espiritualidade desta casa de amor, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta, neste momento, procurando aprender um pouco mais, procurando evoluir um pouco mais dentro do caminho justo
e reto de Jesus. Gratidão, Senhor, por tudo. Pedimos, Pai, que tenhamos um final de noite tranquilo, onde possamos descansar nosso corpo físico, mas colocamos o nosso corpo espiritual ao dispor do Teu serviço, Pai, para que amanhã, ao levantarmos mais uma vez para mais um dia, possamos ser instrumentos da multiplicação da boa nova do Cristo entre os nossos irmãos.